minha irmã me derrubou no curral. Minha mãe riu e disse: não chame a justiça, isso acaba com ela. As palavras dela ecoaram na minha mente como um eco distante, uma risada cruel que me enfiou mais fundo em um poço de desespero e confusão. Era um dia quente de verão e o sol ardia como se quisesse queimar as mágoas que se acumulavam no meu coração. Vanessa, a perfeita, a favorita, sempre me deixou no chão, literalmente. Lutei para me levantar, mas sua voz, como uma lâmina, cortava a verdade. Eu não era a filha que importava. O curral, o lugar onde a dor se mesclava com o cheiro dos animais e da terra batida, era mais do que um espaço físico. Era o símbolo da minha vida, sujeita a agressões e risadas. O golpe, a cada tombo, me lembrava que eu estava sempre em segundo plano, eclipsada por ela. Você nunca vai ser como Vanessa, pensou um dia a voz da crítica dentro de mim. A dor na costela fraturada latejava, mas era a dor interna que me paralisava. O desejo de escapar pulsava. Documentava cada insulto, cada empurrão, cada noite em que me deixaram de lado. A caneta dançava, revelando verdades que eu escondia até de mim mesma. Quando pesquisei sobre violência familiar, uma luz tênue começou a brilhar. Descobri artigos que me mostraram que eu não estava sozinha, que existia um caminho para a liberdade. Mas o que eu não esperava era que, explorando, desenterraria segredos sobre Vanessa. As sombras dela, que pareciam inofensivas à luz da nossa casa, escondiam um mundo de traições. Eu descobri sua conexão com um influente grupo que estava prestes a fazê-la subir numa carreira brilhante. A cada detalhe que encontrava, a raiva crescia como um incêndio em mim. Como pôde? Como a garota que sempre me empurrou pudesse ser vista como intocável? Aquilo me deu coragem. Acostumei-me à ideia de que, finalmente, ela seria exposta. Com as provas em mãos, meu coração pulsava com ansiedade e força. Decidi que a denunciaria. Era a minha única chance de rasgar o véu da hipocrisia que encobria a nossa família. Mas como minha mãe reagiria? Sempre que eu a procurava, ela apenas afastava a dor, como se não importasse. E agora, ao ver Vanessa prestes a conquistar tudo, já me imaginava em um ciclo de abandono e medo. Na iminência de confrontá-las, o clima na minha casa tornou-se um campo de batalha silencioso. A tensão era palpável. A linha entre amor e ódio parecia mais fina a cada dia que passava. Então, decidi que, independentemente de como isso terminasse, eu não apenas lutaria pela verdade, mas confrontaria minha própria história. Entre lágrimas e risos forçados, sentia que havia um novo futuro pulsando em mim. Ai de mim! As consequências do que já estava prestes a se desenrolar deixaram um nó na minha garganta. Como eu lidaria com tudo isso? E, principalmente, até onde eu iria para finalmente ser livre? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração martelava no peito. Eu estava a um passo de expor a verdade, de quebrar as correntes que me prendiam. A noite estava silenciosa, mas
Dentro de mim havia um turbilhão. Decidi que no dia seguinte tudo mudaria. A adrenalina me impulsionava, mas as dúvidas começaram a surgir como sombras, fazendo meu estômago revirar. E se tudo o que eu estava prestes a fazer apenas piorasse as coisas? Quando amanheceu, o calor do sol parecia insuficiente para aquecer a desolação que sentia. Na casa, um clima de desconforto pairava. Na sala, minha mãe estava sobre o sofá, distraída, com um olhar perdido na tela da televisão. Vanessa não estava em casa. Uma boa oportunidade para agir. Respirei fundo e me preparei para o confronto. Antes de fazê-lo, decidi fazer uma rápida pesquisa online para garantir que tinha tudo em ordem. Enquanto os dedos deslizavam sobre o teclado, o inesperado aconteceu. Abri um link que referia-se a um caso de abuso em uma situação muito semelhante à minha. E nos comentários, algo me chamou a atenção. Um nome familiar, Vanessa. A princípio, pensei que fosse apenas uma coincidência, mas a curiosidade me levou a clicar. O que eu vi congelou meu sangue. Informações sobre um escândalo envolvendo uma Vanessa de uma cidade próxima, envolvida em um círculo de influências. Mas não apenas isso. O texto desvelava uma trama onde ela era acusada de manipulação, extorsão e até mesmo envolvimento em outros crimes. E a melhor parte? A ligação dela com um alto funcionário do governo, um homem cujo nome me era familiar também. Fui puxada para a tela, quase hipnotizada. Como isso poderia ser? A decepção e a raiva dançavam dentro de mim. A pessoa a qual eu olhava com admiração e desprezo ao mesmo tempo estava prestes a ser revelada como outra coisa, completamente diferente do que eu acreditava. Havia fotos, conversas, tudo documentado. Eu não podia acreditar. Ela não era apenas uma rival. Ela era uma manipuladora fria. No fundo, eu sabia que as pequenas mentiras e empurrões não eram nada comparadas ao que ela realmente era. A mente disparou e a confusão foi quase paralisante. O meu forte desejo de expô-la agora se misturava com um medo aterrorizante. E se as pessoas soubessem? E se eu me visse engolida pela mesma espiral que ela? Meu coração batia com força. Meu corpo tremia. Precisava tomar uma decisão, mas a pressão crescia. Enquanto isso, um barulho do lado de fora me fez voltar à realidade. Uma sirene soou e logo escutei vozes elevadas. Então o som de batidas na porta fez meu corpo congelar. A adrenalina subiu. O que estava acontecendo? A porta abriu com um estrondo. E sem que eu pudesse processar, vi policiais entrando. O olhar deles estava fixo em mim. Mas para uma fração de segundo, a visão da minha mãe surgiu atrás deles. O choque em seu rosto era irreconhecível, como se algo em sua mente tivesse estalado. Então, uma voz ecoou na sala. Estamos procurando por Vanessa. Meu corpo se agitava e todo o plano que tinha formado estava voando pela janela. O que isso significava? O que eles estavam fazendo aqui? O nó na minha garganta apertou mais. E se a verdade sobre nós duas viesse à tona?
Uma onda de pânico percorreu a sala enquanto sentia que o chão fugia sob meus pés. Até onde isso iria? O que eu teria que fazer agora para me proteger? A tensão crescia e as perguntas fervilhavam como uma tempestade. O que estava prestes a se desenrolar mudaria tudo. O clima na sala era pesado. As sirenes ainda ecoavam na minha cabeça enquanto os policiais se aproximavam. Eu estava presa entre a realidade e uma confusão crescente. Vanessa? O que ela fez agora? Era tudo uma grande armadilha. Mas antes que eu pudesse entender, a porta dos fundos se abriu de forma abrupta. A luz do sol entrou, iluminando a sala como uma cena de filme. Então, ela apareceu. Vanessa, ainda em casa, em pé atrás dos policiais. O olhar dela estava fixo em mim, como se quisesse me torturar mentalmente. Eu tirei os olhos da tela do computador e a encarei. O tempo parou. Oi, meninas! Ela exclamou, como se estivesse apenas entrando de uma festa. O contraste com a situação era absurdo. O que está acontecendo aqui? Ela tinha um sorriso travesso no rosto, completamente alheia ao pânico que se instalava na casa. A tensão aumentou. Um dos policiais se virou para ela e um silêncio sepulcral caiu sobre nós. O clima estava tão denso que parecia que eu poderia tocar. Minhas mãos tremiam na bolsa, uma angústia crescente se formando no fundo do meu peito. E foi então que o policial, com uma voz autoritária, disse: "Estamos aqui porque há uma denúncia grave contra você, Vanessa. Precisamos que você nos acompanhe." Eu quase caí para trás. O quê? Vanessa? Era minha chance? Mas aí a verdadeira reviravolta começou. Ela olhou para o policial com uma calma que fez meu estômago revirar e soltou uma risada suave. Denúncia? De quem? Não sou eu a seu interesse. Devem estar falando de outra Vanessa. E então virou o rosto e me olhou nos olhos, como se soubesse algo que eu não sabia. Uma pena, não é? Meu coração disparou. Estava vendo uma nova faceta dela, um brilho de uma verdadeira malignidade. Do que você está falando? As palavras saíram de mim em um fio de desespero e, num ato que me fez perder o controle, ela começou a se afastar do policial. As mãos dele foram rapidamente até o cinto, enquanto a voz da minha mãe tremia ao fundo. "Vanessa, não faça isso!" Mas não havia nada que pudesse detê-la. Antes que eu pudesse processar, ela fez um movimento rápido, puxando um pequeno objeto de dentro da bolsa. Era um celular. Todos estão sempre prestando atenção em mim, mas você não sabe o que eu posso fazer, ela gritou. O ar ficou carregado com a tensão do momento. O policial tentou reagir, mas foi tarde demais. Vanessa ligou para alguém e, num tom desafiador, disse: "Está tudo pronto." Eles chegaram e desligou, seu olhar fixo em mim. O ambiente ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ela tinha uma ligação? O que havia no outro lado da linha? Eu não conseguia entender. Pânico e confusão tomaram conta de mim. Ela estava se movendo nos bastidores e eu era apenas uma de suas marionetes. E foi aí que tudo desmoronou. O som de sirene se intensificou e mais policiais chegaram. Eles cercaram a casa como se estivesse prestes a acontecer algo apocalíptico. A cada segundo, minha realidade se desintegrava. Vanessa estava envolvida em algo muito maior do que apenas brigas de irmãs. Você não compreende, não é? Ela sorriu, um sorriso que poderia congelar o tempo.
Isso tudo é só o começo. Prepare-se para a verdade. Meu mundo até então desmoronando agora se transformava em algo que eu nunca poderia imaginar. A realidade estava se desfazendo à minha frente e a dúvida se instalou com força. O que Vanessa realmente tinha a esconder e o que a polícia queria dela? Nenhum dos dois sabia das consequências que estavam prestes a desabrochar. O rosto da minha irmã, em meio a toda aquela confusão, era uma máscara que eu não conseguia decifrar. E lá estava eu, presa em um labirinto, à beira do abismo, sem saber o que o amanhã reservava. O clima na sala era pesado. As sirenes ainda ecoavam na minha cabeça, enquanto os policiais se aproximavam. Eu estava presa entre a realidade e uma confusão crescente. Vanessa? O que ela fez agora? Era tudo uma grande armadilha? Mas, antes que eu pudesse entender, a porta dos fundos se abriu de forma abrupta. A luz do sol entrou, iluminando a sala como uma cena de filme. E então, ela apareceu. Vanessa, ainda em casa, em pé atrás dos policiais. O olhar dela estava fixo em mim, como se quisesse me torturar mentalmente. Eu tirei os olhos da tela do computador e a encarei. O tempo parou. Oi, meninas, ela exclamou, como se estivesse apenas entrando de uma festa. O contraste com a situação era absurdo. O que está acontecendo aqui? Ela tinha um sorriso travesso no rosto, completamente alheia ao pânico que se instalava na casa. A tensão aumentou. Um dos policiais se virou para ela e um silêncio sepulcral caiu sobre nós. O clima estava tão denso que parecia que eu poderia tocar. Minhas mãos tremiam na bolsa, uma angústia crescente se formando no fundo do meu peito. Estamos aqui porque há uma denúncia grave contra você, Vanessa. Precisamos que você nos acompanhe, disse o policial, com firmeza. Fui atingida por um choque profundo. O quê? Vanessa? Era minha chance? Mas então, a verdadeira reviravolta começou. Ela olhou para o policial com uma calma que me fez sentir o estômago revirar e soltou uma risada suave. Denúncia? De quem? Não sou eu. Devem estar falando de outra Vanessa. E então virou o rosto e me olhou nos olhos, como se soubesse algo que eu não sabia. Uma pena, não é? O nó no meu estômago apertou. O que estava acontecendo? Ela tinha uma ligação? O que havia do outro lado da linha? Eu não conseguia entender. E foi então que notei algo estranho. A expressão nos rostos dos policiais mudou. Eles trocaram olhares nervosos. Por um segundo, me perguntei se havia mais por trás daquela situação do que eu imaginava. E num ato que me fez perder o controle, ela começou a se afastar do policial. As mãos dele foram rapidamente até o cinto, enquanto a voz da minha mãe tremia ao fundo. Vanessa, não faça isso. Mas não havia nada que pudesse detê-la. Antes que eu pudesse processar, ela fez um movimento rápido, puxando um pequeno objeto de dentro da bolsa. Era um celular. Todos estão sempre prestando atenção em mim, mas você não sabe o que eu posso fazer, ela gritou. O ar ficou carregado com a tensão do momento. O policial tentou reagir, mas foi tarde demais. Vanessa ligou para alguém e, em um tom desafiador, disse: Está tudo pronto.
Eles chegaram e desligou seu olhar fixo em mim. Minhas mãos estavam geladas. O que estava acontecendo? Mas então algo inesperado aconteceu. O celular dela apitou e uma mensagem chegou. Quando ela olhou para a tela, seu rosto mudou completamente. O sorriso fútil desapareceu e em seu lugar havia um misto de terror e determinação. Não, não pode ser, murmurou. Os policiais cercaram a sala, tensos, prontos para agir. Ai, que final seria aqui! Vem prontos, em nome do projeto, para aceitar o seu anime Hari em negócios. Chegou até onde seria? Agora! Eu sentia o chão sob meus pés tremendo. Então, como num filme, uma figura apareceu na porta com a farda de um oficial superior. O que está acontecendo aqui? Vanessa, você tem que vir conosco, disse ele, e um estrondo ecoou quando ele entrou. Mas o que eu vi fez meu coração parar. O homem que havia entrado era meu pai! A mesma figura que havia desaparecido da minha vida anos atrás, aquele que eu tanto desejava reconectar. Ele olhou para mim e para Vanessa, e sua expressão era indescritível, como se houvesse um misto de amor e arrependimento. Vocês precisam entender, tudo é mais complicado do que pensam, ele disse, e suas palavras trouxeram uma onda de confusão. O que ele queria dizer com isso? E por que ele estava aqui? A sala estava em silêncio, como um campo de batalha antes da luta. Eu mal podia respirar. O choque estava me paralisando. O que essa revelação significava para nós três? E por que ele nunca voltou antes? No meio de tudo isso, o ar estava pesado e uma pergunta ecoava na minha cabeça. Até onde a verdade iria nos levar? O que mais eu não sabia sobre minha própria família? O clima na sala era pesado. As sirenes ainda ecoavam na minha cabeça enquanto os policiais se aproximavam. Eu estava presa entre a realidade e uma confusão crescente. Vanessa, o que ela fez agora? Era tudo uma grande armadilha, mas antes que eu pudesse entender, a porta dos fundos se abriu de forma abrupta. A luz do sol entrou, iluminando a sala como uma cena de filme, e então ela apareceu. Vanessa, ainda em casa, em pé atrás dos policiais. O olhar dela estava fixo em mim, como se quisesse me torturar mentalmente. Eu tirei os olhos da tela do computador e a encarei. O tempo parou. "Oi, meninas!" ela exclamou, como se estivesse apenas entrando de uma festa. O contraste com a situação era absurdo. O que é que está acontecendo aqui? Ela tinha um sorriso travesso no rosto, completamente alheia ao pânico que se instalava na casa. A tensão aumentou. Um dos policiais se virou para ela e um silêncio sepulcral caiu sobre nós. O clima estava tão denso que parecia que eu poderia tocar. Minhas mãos tremiam na bolsa, uma angústia crescente se formando no fundo do meu peito. "Estamos aqui porque há uma denúncia grave contra você, Vanessa. Precisamos que você nos acompanhe", disse o policial, com firmeza. Fui atingida por um choque profundo. O quê? Vanessa? Era a minha chance? Mas então a verdadeira reviravolta começou. Ela olhou para o policial com uma calma que me fez sentir o estômago revirar e soltou uma risada suave.
Denúncia? De quem? Não sou eu. Devem estar falando de outra Vanessa. E então virou o rosto e me olhou nos olhos como se soubesse algo que eu não sabia. Uma pena, não é? O nó no meu estômago apertou. O que estava acontecendo? Ela tinha uma ligação? O que havia do outro lado da linha? Eu não conseguia entender. E foi então que notei algo estranho. A expressão nos rostos dos policiais mudou. Eles trocaram olhares nervosos. Por um segundo, me perguntei se havia mais por trás daquela situação. E, num ato que me fez perder o controle, ela começou a se afastar do policial. As mãos dele foram rapidamente até o cinto, enquanto a voz da minha mãe tremia ao fundo. Vanessa, não faça isso! Mas não havia nada que pudesse detê-la. Antes que eu pudesse processar, ela fez um movimento rápido, puxando um pequeno objeto de dentro da bolsa. Era um celular. Todos estão sempre prestando atenção em mim, mas você não sabe o que eu posso fazer, ela gritou. O ar ficou carregado com a tensão do momento. O policial tentou reagir, mas foi tarde demais. Vanessa ligou para alguém e, em um tom desafiador, disse: "Está tudo pronto! Eles chegaram!" E desligou seu olhar fixo em mim. Minhas mãos estavam geladas. O que estava acontecendo? Mas então, algo inesperado aconteceu. O celular dela apitou e uma mensagem chegou. Quando ela olhou para a tela, seu rosto mudou completamente. O sorriso fútil desapareceu e, em seu lugar, havia um misto de terror e determinação. "Não, não pode ser", murmurou. Os policiais cercaram a sala, tensos, prontos para agir. Eu sentia o chão sob meus pés tremendo. Então, como no filme, uma figura apareceu na porta com a farda de um oficial superior. "O que está acontecendo aqui? Vanessa, você tem que vir conosco", disse ele, e um estrondo ecoou quando ele entrou. Mas o que eu vi fez meu coração parar. O homem que havia entrado era meu pai. A mesma figura que havia desaparecido da minha vida anos atrás. Aquele que eu tanto desejava reconectar. Ele olhou para mim e para Vanessa, e sua expressão era indescritível. Como se houvesse um misto de amor e arrependimento. Vocês precisam entender. Tudo é mais complicado do que pensam, ele disse, e suas palavras trouxeram uma onda de confusão. O que ele queria dizer com isso? E por que ele estava aqui? A sala estava em silêncio, como um campo de batalha antes da luta. Eu mal podia respirar. O choque estava me paralisando. O que essa revelação significava para nós três? E por que ele nunca voltou antes? No meio de tudo isso, o ar estava pesado e uma pergunta ecoava na minha cabeça. Até onde a verdade iria nos levar? O que mais eu não sabia sobre minha própria família? Então, como se um destino cruel tivesse orquestrado tudo, o celular de Vanessa vibrou novamente. Ela olhou para a tela e algo queixou. O sangue sumiu do seu rosto. Não! Não! Isso não pode ser! O que quer que tivesse lido era pior do que todos os pesadelos que eu poderia imaginar. Então, a verdadeira natureza de Vanessa começou a ser revelada. Eu não posso deixar que descubram! Seu olhar estava preso em um pânico absoluto. O peso da verdade pairava sobre nós, e os policiais, percebendo a mudança, se aproximaram para cercá-la. "Você sabe o que vai acontecer agora, não sabe?" O policial superior disse, e a tensão na sala era quase palpável. O que mais estava escondido sob essa fachada? O que mais a nossa família, neste momento?
revelaria nas sombras do passado? Nesse instante, tudo que eu conhecia virou de cabeça para baixo. Minhas pernas tremiam e a realidade parecia desmoronar. Até onde a mentira iria crescer? Como eu viveria com tudo isso? O celular de Vanessa vibrou novamente. Seu rosto, antes confiante, agora era um quadro de medo e surpresa. Ela repetiu a mesma frase em um sussurro, como se estivesse tentando afastar o que lia. Não pode ser. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela. O policial avançou, sua expressão mudando de autoridade para uma cautela quase nervosa. O que você leu, Vanessa? O que está acontecendo? Ela tentou encontrar as palavras, mas sua voz tremia. Eu não posso deixar que descubram. Eles não podem saber. Seus olhos estavam arregalados e a angústia era palpável. A tensão crescia no ar, um nó denso, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Foi então que o som de sirenes chegou mais perto, interrompendo a calma desconfortável. O que estava prestes a acontecer parecia maior do que nossas desavenças. As vozes dos policiais se misturaram a uma nova ameaça. Um burburinho ansioso que se espalhou pela sala. Era como se o próprio tempo estivesse hesitando, aguardando um sinal para agir. Então, algo estourou na porta. Não eram apenas policiais. Um grupo de pessoas com cara de preocupação invadiu a sala e um deles segurava uma câmera. Vamos filmar isso, gritou um homem. Aí a tensão aumentou ainda mais. O foco não era apenas sobre o que estávamos passando, mas uma história que estava prestes a ser contada. O brilho da câmera, iluminando o ambiente, deixava claro que ninguém poderia sair daquilo ileso. Vocês estão prontos para a verdade? O narrador, um jornalista, olhou diretamente para nós, enquanto o pânico tomava conta de mim. Como a revelação de Vanessa poderia agora ser exposta numa plataforma tão grande? A população merece saber sobre o que acontece aqui. A realidade parecia um pesadelo, desmoronando a cada segundo. Mais uma vez, o celular de Vanessa apitou. Ela olhou, em choque, e, num impulso desesperado, disparou para longe dos policiais, escapando pela porta dos fundos. Ninguém esperava que ela pudesse agir assim, tão impulsivamente. Os policiais hesitaram, mas um deles gritou: "Peguem-na!" Eu não conseguia processar. Enquanto a tensão tomava conta de todos, meu coração disparava. O jornalista, agora diante dos policiais, começou a gravar a situação caótica, mostrando a instabilidade de uma família dividida e agora exposta. Vanessa! "Volta aqui!" gritei, mas era como se a minha voz não pudesse atravessar a confusão que se formava. A visão dela, fugindo, traindo um desespero que eu nunca havia visto antes, perfurou meu coração. O que mais ela estava escondendo? O que mais eu não sabia sobre minha própria irmã? E então aconteceu. Uma explosão ensurdecedora. O som era horrendo e o mundo ao nosso redor parecia desmoronar. As luzes morreram instantaneamente e a sala foi banhada em gritos e caos. O estrondo fez o chão tremer. A sensação era apocalíptica, como se tudo o que conhecíamos estivesse se desintegrando. Quando as luzes voltaram, tudo estava mudado. Veja de novo. Estava de pé, paralisado. No meio da sala, um corpo caído. Era meu pai.
Vanessa estava ali, sua expressão vazia. Ninguém se moveu. A cena se desenrolava lentamente, como um filme de terror. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. O que estava acontecendo? O que ela tinha feito? O pânico tomou conta. A sala tornou-se um turbilhão de gritos. "Chame uma ambulância!" Alguém gritou. Mas por dentro eu sabia que a verdade estava se revelando. A conexão, o segredo que nos unia estava mais forte que o sangue. Vanessa virou-se para mim, seu olhar agora vazio e cheio de culpa. Desculpa, eu não queria. Mas as palavras dela se perderam no ar enquanto o mundo ao nosso redor girava. E a única coisa que eu consegui pensar foi: até onde isso iria nos levar? Que segredos ainda estavam escondidos em nossa família? E, principalmente, conseguiríamos sobreviver a isso? O celular de Vanessa vibrou novamente. Seu rosto, antes confiante, agora era um quadro de medo e surpresa. Ela repetiu a mesma frase em um sussurro, como se estivesse tentando afastar o que lia. Não, não pode ser. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela. O policial avançou, sua expressão mudando de autoridade para uma cautela quase nervosa. "O que você leu, Vanessa? O que está acontecendo?" Ela tentou encontrar as palavras, mas sua voz temia. Eu não posso deixar que descubram. Eles não podem saber." Seus olhos estavam arregalados e a angústia era palpável. A tensão crescia no ar, um nó denso, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Foi então que o som de sirenes chegou mais perto, interrompendo a calma desconfortável. O que estava prestes a acontecer parecia maior do que nossas desavenças. As vozes dos policiais se misturaram a uma nova ameaça. Um burburinho ansioso que se espalhou pela sala. Era como se o próprio tempo estivesse hesitando, aguardando um sinal para agir. Então, algo estourou na porta. Não eram apenas policiais. Um grupo de pessoas com cara de preocupação invadiu a sala e um deles segurava uma câmera. "Vamos filmar isso!" gritou um homem, e a tensão aumentou ainda mais. O foco não era apenas sobre o que estávamos passando, mas uma história que estava prestes a ser contada. O brilho da câmera iluminando o ambiente deixava claro que ninguém poderia sair daquilo ileso. "Vocês estão prontos para a verdade?" O narrador, um jornalista, olhou diretamente para nós enquanto o pânico tomava conta de mim. Como a revelação de Vanessa poderia agora ser exposta numa plataforma tão grande? A população merece saber sobre o que acontece aqui. A realidade parecia um pesadelo, desmoronando a cada segundo. Mais uma vez, o celular de Vanessa apitou. Ela olhou, em choque, e no impulso desesperado, disparou para longe dos policiais, escapando pela porta dos fundos. Ninguém esperava que ela pudesse agir assim tão impulsivamente. Os policiais hesitaram, mas um deles gritou: "Peguem-na!" Eu não conseguia processar. Enquanto a tensão tomava conta de todos, meu coração disparava. O jornalista, agora diante dos policiais, começou a gravar a situação caótica, mostrando a instabilidade de uma família dividida e agora exposta. "Vanessa, volta aqui!" gritei, mas era como se a minha voz não pudesse atravessar a confusão que se formava. A visão dela fugindo, traindo um desespero que eu nunca havia visto antes, perfurou meu coração.
O que mais ela estava escondendo? O que mais eu não sabia sobre minha própria irmã? E então aconteceu uma explosão ensurdecedora. O som era horrendo e o mundo ao nosso redor parecia desmoronar. As luzes morreram instantaneamente e a sala foi banhada em gritos e caos. O estrondo fez o chão tremer. A sensação era apocalíptica, como se tudo o que conhecíamos estivesse se desintegrando. Quando as luzes voltaram, tudo estava mudado. A sala estava cheia de fumaça e eu não conseguia enxergar direito. Mas ali, bem no meio da confusão, havia algo que gelou meu sangue. Na mesa onde meu pai havia caído, além dele, havia um envelope aberto, vazio, mas com um símbolo que me era familiar. Era o emblema de uma organização criminosa que eu tinha lido em algumas reportagens. Uma rede de corrupção que ligava pessoas poderosas a crimes graves. De repente, tudo girou. Vanessa não estava apenas se metendo em problemas. Ela estava envolvida em algo muito maior que nós. O pânico cresceu dentro de mim e o nó na garganta se apertou ainda mais ao lembrar das conversas que ouvira entre minha mãe e o pai sobre proteção, sobre manter as coisas em segredo. Então, o que mais eu não sabia? A realidade estava se transformando sem eu perceber. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira aterrorizante. Eu olhei ao redor, procurando respostas. E os olhares dos outros policiais estavam fixos sobre nós, como se estivessem esperando a próxima revelação. Foi quando ouvi um sussurro, algo ficando mais claro na confusão. Ela é a chave. Tudo depende dela. O que isso significava? A chave para quê? A sala tremia com tensão. Os policiais se preparavam para a ação. A palavra verdade agora ressoava como um eco ameaçador na minha mente. Como a verdade que precisávamos poderia ferir mais do que já feriu. Essa noite estava apenas começando. E tudo parecia girar em torno de Vanessa e seus segredos. Um outro policial gritou algo sobre prender todo. O desespero tomou conta de mim. Escondendo seu papel criminoso, ela tinha mais de um lado, mais do que era vista. A raiva e a dor da traição explodiram em mim, e a pergunta que mais me atormentava se desenhou em minha mente. Até onde Vanessa iria para proteger seus próprios interesses? À medida que o caos se desenrolava, uma coisa era certa. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E eu precisava entender qual era o papel de cada um de nós nessa trama. O celular de Vanessa vibrou novamente. Seu rosto, antes confiante, agora exibia um pânico que eu nunca tinha visto antes. Não pode ser. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela, enquanto a tensão pairava no ar, quase palpável. O policial avançou, sua expressão mudando de autoridade para preocupação. O que você leu, Vanessa? O que está acontecendo? As palavras dele pareciam pesadas, carregadas de um receio que eu não conseguia entender. Ela tentou encontrar as palavras, mas a voz tremia. Eu não posso deixar que descubram. Eles não podem saber. Os olhos dela estavam arregalados, como se a realidade tivesse se despedaçado à sua frente. O desespero transbordava e a atmosfera se tornava cada vez mais elétrica. Foi então que o som das sirenes se aproximou, aumentando a sensação de iminência. O que estava prestes a acontecer parecia muito maior do que qualquer briga de irmãs. Antes que eu pudesse processar, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de pessoas apareceu.
Entre elas, um homem alto e esguio, com um olhar intenso. Ele não era apenas qualquer um. Era alguém que eu reconhecia. Pai, as palavras saíram da minha boca como um sussurro horrorizado. Ele estava ali, no meio do caos, como se tivesse surgido direto dos meus pesadelos. As lembranças de sua ausência, as histórias não contadas, tudo voltou à tona em um segundo. O que ele estava fazendo aqui? A sala parecia girar. O jornalista, que até então observava a cena com avididade, agora estava tão chocado quanto eu. O olhar do meu pai passava de Vanessa para mim, como se tentasse decidir qual de nós precisava de mais ajuda. O que está acontecendo aqui? A voz dele era um misto de autoridade e preocupação. Eu não... Como ela seria capaz de manter tudo isso escondido? E qual era o papel do meu pai nisso? O policial olhou para o meu pai, então, numa fração de segundo, viu uma mudança na expressão deles. O jornalista, como um abutre, imediatamente percebeu o potencial do drama e começou a gravar. Mas o que ocorreu a seguir foi devastador. Vanessa, com um movimento brusco, puxou algo do bolso. Era uma arma. O ar ficou pesado e tudo ao nosso redor desapareceu. Ela apontou para o meu pai. E o tempo pareceu congelar. Você me traiu! A voz dela era um grito de dor, de desespero. Você não entende o que está em jogo. O quê? O choque me atravessou como um relâmpago. A revelação a atingiu como uma bomba. O que meu pai tinha a ver com tudo isso? E quem era Vanessa realmente? A sala inteira estava paralisada. O policial se preparou, mas Vanessa continuou firme. Ninguém pode se interpor. O que eu estou segurando é maior do que vocês conseguem imaginar. Silêncio absoluto. O policial hesitou em agir, a situação escalonando como um vulcão prestes a erupcionar. O medo estampado nos rostos de todos indicava que estávamos mais próximos do que jamais imaginamos de um colapso total. Você não precisa fazer isso, Vanessa. Meu pai falou, mas a palavra dele não era um apelo. Havia uma força por trás dela, quase uma ordem. E então ela pressionou o gatilho. Não de uma maneira literal, mas algo disparou dentro da sala que fez tudo ao nosso redor balançar. Um estrondo surdo e, em um instante, o teto começou a ceder, pedaços de gesso caindo como chuva. A luz piscou e apagou. A cena que se seguiu foi um caos absoluto. Um grito ecoou, não se sabia de quem, e em meio à confusão, minha cabeça girou. O que estava acontecendo? O que mais eles estavam escondendo? Dúvidas e medos misturavam-se, e eu sabia que a verdade que se desenrolava era apenas a ponta do iceberg. Então, no meio do caos, uma pergunta queimava dentro de mim. Até onde iríamos para proteger os segredos daquela família? O futuro que eu imaginei tinha desmoronado, e agora o que estava por vir poderia mudar tudo o que eu acreditava saber. O celular de Vanessa vibrou novamente, e o pânico em seu rosto era real. Não, não pode ser. A sala estava em completo silêncio. Todos nós parados, como se algo terrível fosse se desenrolar a qualquer momento. O policial, com a mão no cinto, olhou para ela, já se preparando para agir. Vanessa, o que está acontecendo? A voz dele tremia um pouco e suas palavras cortaram o ar. Ninguém se atrevia a respirar. Senti meu coração disparar.
O desespero dela era contagiante. Parecia lutar com as palavras, procurando um jeito de se explicar. Mas tudo o que saiu foi um sussurro, um pedido de socorro. Eu não posso deixar que descubram. Eles não podem saber. Seus olhos procuravam algum lugar seguro, como se quisesse escapar do que estava prestes a acontecer. Então, como se tudo em volta houvesse estagnado, a porta se abriu abruptamente e um grupo de homens uniformizados entrou, todos com expressões severas e determinadas. "Saia do caminho!" gritou um deles, e senti o chão sob meus pés tremer. Estes não eram apenas policiais, eram agentes. O nível da situação subira para um ponto insustentável. E então, tudo mudou. Ao ver aqueles homens, a expressão de Vanessa se transformou. "Não, vocês não podem estar aqui!" gritou. Eu não conseguia entender. O que aqueles homens tinham a ver com ela? O clima na sala ficou insuportável. O jornalista que testemunha tudo percebeu a oportunidade e ligou a câmera, o brilho da lente iluminando a confusão. "Parem! Não façam isso!" eu gritei, tentando impedir o que estava prestes a acontecer. Mas era tarde demais. Um dos homens avançou, interrompendo a tensão. "Vanessa, é hora de você se apresentar. Temos provas de suas atividades e você está cercada." O olhar dela se tornava cada vez mais desesperado. "Vocês não sabem o que estão fazendo." "Eu não? Não sou quem vocês pensam." A voz dela estava quebrando. E foi nesse instante que tudo se abalou. Do nada, uma explosão de luz e som explodiu na sala. Ela estourou como um foguete e a janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Um dos agentes caiu, cortado por estilhaços, e todos nós recuamos para trás. O que estava acontecendo? A adrenalina disparou. O que mais Vanessa havia escondido? Enquanto tentávamos entender, uma figura surgiu na porta, vultosa e indistinta, uma sombra que não deveria estar ali. A luz era ofuscante e não conseguíamos ver seu rosto. Então a voz ressoou, familiar e ao mesmo tempo aterrorizante. Chegou a hora de enfrentar a verdade. O mundo ao redor desmoronou mais uma vez. Era nosso pai, mas não como o conhecíamos. Ele estava diferente. Algo sombrio emanava dele. O que significava aquilo? As palavras que saíram de sua boca foram como um choque. "Vanessa, você não pode escapar de quem você realmente é." Ela ficou paralisada e eu congelar. "O que você quer dizer?" As palavras escaparam dos meus lábios, carregadas de confusão. "Você sabia que tudo isso era uma farsa? Que a verdade que você temia ser descoberta é sobre você, não sobre mim? Você não é minha filha. É algo muito maior que isso." As revelações pesavam no ar como uma tempestade prestes a explodir. O que quer que ele dissesse parecia quebrar cada fio da realidade que eu entendia. Como assim? Eu não consegui raciocinar. O chão desapareceu dos meus pés. Vanessa, com a expressão paralisada em terror, finalmente desabou em lágrimas. "Não, isso não pode ser verdade!" O agente que estava no chão começou a se levantar enquanto olhares incrédulos se cruzavam na sala. "O que está acontecendo?" um dos policiais perguntou, confuso, sem entender. A cada segundo que se passava, a confusão aumentava. Algo grave estava prestes a se revelar. Algo que mudaria tudo de uma vez. Eu olhei para aqueles rostos. Todos nós à beira da verdade. Mas qual verdade? Eu estava presa em um turbilhão de emoções, sem saber em quem confiar.
O eco das palavras do meu pai reverberava na minha mente. Até onde tudo aquilo ia nos levar? Até onde iria a verdade? A sala estava cheia de perguntas, e a única certeza era que nada jamais seria como antes. O ar na sala ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. O rosto de Vanessa era uma mistura de medo e resignação. Eu não sou quem você pensa. A voz dela tremia, mas a firmeza de suas palavras ressoou, preenchendo o espaço ainda tenso. O meu pai a olhou com olhos tristes. Você precisa se apresentar, Vanessa. Chegou a hora de encarar a verdade. Ele tentou avançar, mas os policiais hesitaram. O clima estava saturado de emoções e o som de sirenes de fundo parecia um aviso para todos nós. O momento era tenso e a qualquer instante poderia se transformar em caos. Não, você não entende! Ela gritou, sua vulnerabilidade exposta. Eles vão me prender, pai! Eu não posso voltar para isso! As lágrimas escorriam pelo seu rosto e eu senti uma onda de compaixão, misturada com a dor da traição. Sem pensar, avancei alguns passos para mais perto dela. Vanessa, o que você fez? O que está realmente acontecendo? A expressão dela se suavizou por um segundo. Eu me envolvi com pessoas erradas. O que eu fiz? Não posso deixar que descubram. Não posso voltar a essa vida. Havia um desespero genuíno em sua voz, mas a verdade pendentava na sala, invisível e pesada. Um dos policiais, já farto da inatividade, se aproximou. Senhorita, você está cercada. Faça o que pedirmos e facilite tudo. Mas a adrenalina já ruía na sala e o silêncio ficou mais intenso, como se o tempo tivesse congelado. Vanessa olhou para mim e um improvável entendimento surgiu entre nós. Ela estava perdida e eu também. Naquele instante, meu pai caminhou até ela. Escute. O que quer que você tenha feito, ainda é sua chance de se redimir. Podemos enfrentar isso juntos. Mas o que poderia ser redimidor nessa tempestade? E antes que alguém pudesse agir, a timidez que invadia a sala foi quebrada por um estalo. Um dos agentes que estava mais próximo foi atingido por um alerta do rádio, e os rostos de todos mostraram um pânico súbito. Eles estão vindo! Gritou um deles, e o caos se instaurou novamente. Vanessa, tomada pelo pânico, começou a recuar. Eu não posso ser pega! Eu não posso! E antes que pudesse fazer algo, um grupo de patrulha entrou pela porta, prontos para levá-la. A sala explodiu em movimento, e eu gritei, parado! Espera! Mas a verdade era que eu não sabia o que era certo ou errado. O pai de Vanessa, com a voz firme, gritou, vocês não podem levar minha filha. A tensão aumentou. Todo mundo estava gritando e o barulho era ensurdecedor. Vanessa estava na linha de frente e eu sentia que ela estava prestes a tomar uma decisão apressada. Finalmente, em um ato de desespero, Vanessa ergueu as mãos. Está tudo bem, eu me entrego. A palavra ecoou no exercício do poder e paralisou a sala, mas não as emoções que fervilhavam dentro de mim. Eu não sabia se era o fim ou apenas o começo de algo maior. Enquanto ela era levada, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não tinha certeza do que sentia,
O amor por ela, a raiva por suas decisões, a confusão sobre tudo o que tinha ocorrido na nossa vida. E assim que as portas se fecharam, atrás deles, uma estranha calma tomou conta. Será que finalmente estávamos livres da toxicidade? As sirenes se afastaram, e na sala restava um eco de palavras não ditas. A verdade pairava como uma nuvem pesada. O que mais nós não sabíamos um do outro? O que nos aguardava? A vida nunca seria a mesma. E, enquanto as luzes piscavam ao fundo, percebi que poderíamos nunca entender totalmente o que aconteceu ali. Mas uma coisa era certa: tínhamos a chance de recomeçar. O próximo passo não era claro, mas o futuro havia se apresentado em formas obscuras. O que viria a seguir era um mistério, mas um mistério que agora enfrentávamos com coragem, juntos, mesmo que separados. Esse seria o momento em que nossa história encontraria sua nova direção. Mas, antes de seguir em frente, eu precisava de um apoio. Este canal é onde compartilhamos essa jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. O próximo capítulo virá cheio de surpresas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora. Seu apoio é fundamental para alimentar o algoritmo e deixar esse espaço crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que rolou até aqui e o que ainda está por vir. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Faça valer a sua participação. Afinal, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.